Olá, seja muito bem-vindo ao Corretor 360. E agora eu vou falar com vocês um pouco sobre Facebook, né? Como utilizar o Facebook e até alguns dados do Facebook, de como você consegue ter esses dados da sua página. É muito importante, pessoal, antes de qualquer coisa, que vocês tenham uma página e não um perfil pessoal para o negócio de vocês, né? Para a marca de vocês. Porque na página vocês vão conseguir realmente ter os dados importantes do seu negócio, dos seus clientes e até como prospectar novos clientes através da página. Isso é muito importante, isso é um fato primordial. Tem que ter uma página. Depois, se vocês não souberem como criar uma página, acredito que todos tenham, mas se vocês não souberem como criar uma página, na central de ajuda do Facebook tem como criar, é bem simples. E deixar essa página de maneira atualizada, né? Deixar sempre uma foto de capa, uma imagem de capa, no avatar, no perfil, deixar o logo da empresa e tudo mais. Ali deixar uma descrição da empresa, na ligação deixar o telefone correto, o endereço deixar correto, porque é por lá que os clientes vão procurar vocês e vão até o local e até o negócio de vocês. Então, assim, falando um pouco do Facebook, no Facebook, depois que você já tem uma página criada, você consegue saber todos os dados, todas as métricas de quem segue você, de quem é o seu cliente, de quem talvez não é ainda o seu cliente, mas que já interage de alguma maneira com a sua página. Então, vamos lá. Dentro da página, você consegue vir aqui em informações e ver vários dados. Eu não vou entrar em todos os dados. É legal que depois vocês vão entrando, vendo como que funciona e vai mexendo e vai fuçando. É assim mesmo que aprende. Então, assim, aqui você consegue ver um resumo da página, últimos 7 dias, 28 dias, vitalício. Então aqui você consegue ver as ações da página, as visualizações da página. Se você passar o mouse aqui em cima, você consegue ver o que cada um desses tópicos representa para a sua página, para o seu negócio. Então, quantas pessoas viram a sua página? Se aumentou, se diminuiu da semana passada? É muito importante estar atento a esses dados, porque às vezes a página está perdendo alcance, está perdendo engajamento e você vai se atentar depois de um ano. Então, assim, é importante ir acompanhando esses dados e ir mexendo onde precisa mexer. As prévias da página, as curtidas na página, se aumentou, se não teve aumento, enfim, o alcance. Aqui você consegue ter inúmeras situações para poder mexer, para poder ver esses dados. E esses dados são dados reais, são dados realmente que vão fazer a diferença no seu negócio. Dentro de pessoas, você tem uma análise de público. O que é essa análise? Você consegue ver as pessoas que curtiram a sua página, quantas pessoas curtiram, qual é o público, mais mulheres, mais homens, quais as cidades, quais os idiomas. Porque quando você for fazer um anúncio, ou até mesmo se você não está fazendo anúncio ainda, mas que você precisa começar, né? Mas quando você for fazer um anúncio, você consegue saber exatamente quem você precisa impactar, qual o público que te segue. E se o público que você realmente quer, que potencial, não te segue, você vai fazer um anúncio para essas pessoas começarem a te seguir, começarem a curtir a sua página, começarem a seguir o seu conteúdo. Então, isso é muito importante. Os dados, as métricas, analisar, acompanhar. Mais importante do que fazer anúncio é entender a performance dos seus anúncios, como que está performando e o que você precisa mexer, o que você precisa aprimorar, né? Porque o que eu falo, as plataformas mudam diariamente. Mas uma coisa que não muda é a comunicação, né? É a forma que você vai se comunicar com o seu cliente, é isso que você tem que pensar. Então, assim, podem vir novas plataformas, mas uma coisa é certa, você vai sempre estar se comunicando com o seu cliente. Então, você tem que buscar como se comunicar da melhor forma. Independente das plataformas, o que você vai fazer é adaptar o seu conteúdo para cada tipo de plataforma. E isso, dentro das próprias plataformas, já tem uma central de ajuda que eles já disponibilizam como fazer isso de maneira muito bacana. Então, assim, a gente tem que sempre pensar na estratégia. Eu quero falar desse produto, por exemplo, eu quero falar de um seguro auto para motoristas.
para motorista de aplicativo. Eu tô falando um exemplo, tá, gente? Como que eu vou segmentar isso? Através de anúncios eu consigo segmentar, eu consigo jogar para as pessoas realmente que eu quero impactar. Então eu preciso achar motoristas de aplicativo. Como que eu vou achar isso? Fazendo um anúncio para motoristas de aplicativo. Então, por isso que o anúncio é muito importante, porque você vai conseguir atingir realmente quem você quer, qual é o público potencial daquele produto, daquele serviço. Então, é isso que é muito importante. Você, antes de anunciar qualquer coisa, antes de postar qualquer coisa, entender do que você está falando. Então, se eu estou falando de um produto, eu preciso pensar qual é o público-alvo daquele produto. Para quem eu estou falando, qual é a idade que eu quero atingir, qual é o sexo que eu quero atingir, ou então, por exemplo, se eu estou falando de um seguro empresarial, são pessoas que já têm um cargo de gestão, de RH talvez, quem é que decide isso? Então, se eu estou falando de um seguro empresarial, eu preciso definir quem é que decide para eu poder atingir essas pessoas. Então, assim, isso é muito importante. E, pessoal, além desses dados todos, uma coisa muito, muito importante. Vendeu para qualquer cliente, tenha esses dados em um CRM, tenha esses dados armazenados. Por quê? Porque qualquer plataforma que vier, qualquer plataforma, Facebook, Instagram, você consegue atingir essa pessoa outra vez. Como isso, Bia? Por exemplo, eu vendi um seguro de vida. E eu quero depois fazer um upsell para essa pessoa, eu quero vender algum outro produto, não sei. Então, eu tendo esses dados, quais dados? Nome, telefone, e-mail e endereço, eu consigo subir uma base de pessoas que compraram seguro de vida e que eu quero vender um outro produto em específico. E aí eu vou fazer um anúncio somente para essas pessoas. Eu já gastei com essas pessoas no passado para trazer essas pessoas até a minha empresa. Então, o que eu vou fazer? Quando eu subir essa base e fizer um anúncio para essas pessoas, elas tendem a converter com um custo muito menor, porque elas já conhecem a sua marca. Ou então, nem vou fazer um anúncio para essas pessoas, mas eu vou usar essa base de alguma maneira. O que você vai fazer? Você vai criar uma campanha específica para um outro produto para essas pessoas, só que você vai tentar mandar por WhatsApp, você vai fazer uma arte para mandar por e-mail, por WhatsApp e por SMS, vai mandar alguma mensagem. Então, assim, já gastou com a pessoa. Então, trabalhe essa pessoa o máximo que você consegue para poder vender o máximo de produtos, né? É claro, gente, de maneira pensada. Não adianta nada sair vendendo e se tornar um vendedor chato, né? Então, tem que ser de maneira pensada. Mais importante do Facebook é o conteúdo. Você tem que vender os produtos, igual eu falei do Instagram, sem falar do produto. Então, o que é isso, Bia? Eu vou falar, por exemplo, do consórcio viagens, mas eu vou explicar o porquê de vender o consórcio viagem, o porquê de comprar o consórcio viagem, quais os benefícios, de que maneira vai mudar a vida do seu cliente. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando só com uma imagem, não tem um monte de texto na arte. Então, eu poderia fazer um vídeo explicando quais são os benefícios do consórcio viagem. Então, eu estou vendendo de uma maneira sem vender, sem mostrar. As pessoas se conectam com conteúdos, com pessoas. Redes sociais é conexão de pessoas. O que vai fazer que uma pessoa, que um cliente seu, pare na sua publicação e não role e vá para uma publicação de um amigo e de um familiar? É isso que você tem que pensar. Então, o seu conteúdo tem que ser muito relevante. De que forma? Trazendo conteúdo para essa pessoa, não querendo vender para essa pessoa. Tem um momento de venda, mas o momento de venda é quando você está fazendo um anúncio para venda. É completamente diferente do seu feed. O seu feed você vai trazer um conteúdo para engajamento, um conteúdo que a pessoa vai ter que se engajar com aquilo, para você começar criando pessoas que vão seguir a sua marca e a sua empresa. Então, assim, muito importante, traga conteúdo humanizado. E aí você pode trabalhar com textos mais longos quando você quer explicar algo. Ai, Bia, mas ninguém lê, mas nossa, ninguém vai ler meu conteúdo. Testa. Melhor do que falar, teste. Tem marcas que só convertem, que as pessoas só se engajam com textos longos. Então, assim,
o seu público vai se engajar com texto? O seu público vai se engajar com vídeo? O que seu público se engaja? Você sabe disso? Você tem essa resposta na ponta da língua? Você já testou vários tipos de conteúdo? Você já testou, por exemplo, um conteúdo com uma abordagem em texto e outra abordagem em vídeo para ver o que converte? Então, testa, vê o que vai trazer mais engajamento para o seu negócio, para a sua página. Agora vamos falar um pouquinho de anúncios. Pessoal, dentro do gerenciador de anúncios, depois eu posso mandar para vocês um link da central de ajuda, tem como vocês chegam nessa tela, como vocês vão fazer. Isso daqui, esse gerenciador de anúncios, ele é uma plataforma que a gente utiliza para negócios. Então a gente vai utilizar para as páginas, para fazer negócios, para alavancar as nossas publicações, para alavancar as nossas vendas. É muito importante esse gerenciador de anúncios. Todas as agências de marketing utilizam o gerenciador de anúncios para poder gerenciar todas essas campanhas. E ele é o nosso maior aliado para trazer resultados. Então, dentro da criação de um anúncio, eu não sei se você já chegou a ver, mas você tem inúmeros objetivos diferentes. Então, você pode querer estar promovendo o reconhecimento da marca, você pode querer alcançar o máximo de pessoas possíveis, você pode querer trazer tráfego para o seu site, para algum aplicativo, você pode querer trazer envolvimento. Todos esses objetivos são mensuráveis. Tudo que você fizer de anúncio aqui, depois você vai conseguir ver exatamente quem se engajou, qual o público se engajou, o que ele trouxe de retorno para o seu negócio, em vendas até falando, não só em engajamento, em vendas também. Então aqui eu tenho instalações de um aplicativo, visualizações de um vídeo, geração de cadastros, muito importante, eu vou ensinar a geração de cadastros, mensagens privadas na página, conversões, vendas de um catálogo, tráfego para o estabelecimento, tem inúmeros objetivos e a gente faz todos esses objetivos. A gente testa cada tipo de objetivo para ver o que traz um retorno melhor para determinada campanha. Então, por exemplo, eu quero trazer, Bia, eu quero que mais pessoas preencham um formulário sobre um produto em específico. Como que eu vou fazer isso? Então você vai, geração de cadastros, que você quer mais cadastros, mas Bia, eu não tenho um site, como que eu vou fazer isso? Primeiro ponto, você tem que ter um site. Mas se você não tem, a geração do cadastro, ela já traz um formulário dentro do próprio Facebook sem você ter um site. Se você não tem um site, já vai fazendo um site em paralelo, que é muito importante. Mas você consegue fazer um anúncio sem ter um site. Você consegue fazer através da geração de cadastros. Então cliquei em geração de cadastros, vou colocar o orçamento da campanha, vou escolher a página que eu estou patrocinando, né? Aí eu já começo a criar. Aqui eu vou escolher o público. O que é esse público, Bia? Quem é que você quer que engaje? Quem é que você quer atingir? Isso é muito importante. É aquela pesquisa que eu falei antes de começar qualquer anúncio. Você precisa ter uma pesquisa do produto que você está vendendo. Qual é o público-alvo daquele produto? E mais a fundo ainda, você precisa ter uma persona daquele produto. Que aí é algo que você tem um gerador de personas, que não é só um público-alvo. Ou a persona, o que é a persona? Não é assim, mulheres de 20 a 35 anos. Não. A persona é a Ana, eu vou pegar um cliente ideal, né? Uma cliente ideal é a Ana de 27 anos, a profissão tal, que faz isso. De acordo com a persona, você vai saber exatamente quem você precisa atingir de um público ideal. Mas vamos no público-alvo. Então, o que eu vou fazer de público-alvo? Localização. Gente, eu vejo muita gente gastando dinheiro com anúncio errado, que vai lá, coloca no automático o anúncio e coloca, por exemplo, sei lá, eu só atendo São José do Rio Preto e eu vou lá e coloco o Brasil. Aí chega alguém lá do Nordeste. O que eu vou fazer? Eu gastei um dinheiro com uma pessoa errada. Então, gaste o dinheiro certo, é o seu dinheiro, é o dinheiro da sua empresa. Então, muito importante é a segmentação. Além da segmentação, o criativo, mas é muito importante que você comece certo.
Qual que é essa publicação? Qual que é essa localização, Bia? Então eu vou colocar, posso colocar cidade, posso colocar um raio da cidade. É São José do Rio Preto, mas eu quero atingir até 40 quilômetros daqui. Isso é possível também. Ou então eu não quero só atingir São José do Rio Preto, eu quero atingir São José do Rio Preto, Badi, Mirassol, que são cidades menores em volta. Também posso colocar. Posso colocar também o meu negócio, o endereço do meu negócio, quero alcançar pessoas num raio de 10 quilômetros. Posso colocar também. Então, tudo isso é possível. Então, aí eu vou colocar a idade, vou colocar o sexo, vou colocar os idiomas. Às vezes eu quero colocar o idioma que a pessoa fala. Nesse caso, depende do objetivo da campanha para você poder utilizar. Mas mais importante que idioma, gente, direcionamento detalhado de público. O que é esse direcionamento detalhado? Isso aqui eu falo que vocês têm que entrar e brincar com a plataforma e ir testando para ver o que vai aparecer aqui de determinado público. Então aqui você consegue ter dados demográficos, interesses, comportamentos. Eu quero pessoas, vamos supor, que trabalhem como corretores de seguros. Eu acho especificamente essa pessoa tem esse interesse, mas aí você tem que jogar o interesse para poder entender o que vai aparecer, o que a plataforma vai te dar. Ou então não, eu quero motorista de aplicativo. Você vai achar exatamente. Uma dica, não coloque muitos interesses totalmente aleatórios juntos. Crie campanhas de cada interesse, ou então pode até ter vários interesses. É legal ter vários interesses, mas coisas que se relacionam de alguma maneira, né? Porque senão vai ficando muito limitado e aí a plataforma não consegue encontrar. Mas, legal, coloquei aqui o interesse. Aqui ele vai te dar o alcance potencial de engajamento. Quantas pessoas com essa segmentação que você consegue alcançar especificamente, que estão na plataforma? Muito importante, sempre estar no meio ou do meio para frente. Por quê? Aqui no caso estava dando ampla porque eu não coloquei nenhum interesse, eu só deixei nível Brasil, né? Mas se tiver muito específico, pode até estar em alguns casos, mas o que acontece? Quando está muito específico, o seu custo por conversão, o seu custo por cadastro no formulário vai aumentar, porque não tem muita gente para alcançar, não tem muita gente para entregar aquele anúncio, né? Então é importante que esteja no meio ou para baixo ali, no amplo. E aqui, gente, tem inúmeros interesses. Ou então eu quero pessoas que curtiram a página X, pessoas que curtiram a página Y, pessoas que fazem isso, pessoas que nasceram no mês tal, pessoas que viajam frequentemente, pessoas que viajam uma vez, fazem viagens uma vez por ano internacional. Então, assim, quero vender um seguro viagem. Então, você consegue especificamente saber a pessoa que viaja com frequência. Quero vender um seguro portáteis, por exemplo. Então, pessoas que têm determinado tipo de aparelho. Isso é muito importante. Segmentação certa para poder entender para quem vocês querem entregar aquele conteúdo. Salvou esse público. Posicionamentos. O que é esses posicionamentos? Se você clicar em editar posicionamentos, você vai conseguir ver todas as opções que tem de posicionamentos. Mas eu sempre recomendo deixar no automático. O que são esses posicionamentos? O Facebook e o Instagram, eles são plataformas conjuntas, né? Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, esse anúncio, ele vai aparecer tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí os posicionamentos são Stories, feed, coluna da direita, são vários tipos de mídia que você pode aparecer dentro das duas plataformas. Cada posicionamento tem um tamanho específico de arte. Então, se você deixar nos posicionamentos automáticos, automaticamente ele vai para todas as plataformas que dão certo com aquela arte, com aquele tamanho de arte, com aquele tamanho de vídeo. É muito legal que você deixe no automático, porque cada vez mais essas plataformas estão inteligentes. E aí nós chamamos de Machine Learning e a plataforma ela vai entendendo para quem que ela vai entregar, para quem que ela tem que alcançar com aquele... eu, por exemplo, eu sou um algoritmo dentro da plataforma, né? A Beatriz, ela interage mais
com um conteúdo nos stories. Então vai aparecer aquele conteúdo, se eu estiver dentro dessa segmentação, claro, né? Vai aparecer dentro dos meus stories aquele anúncio, porque eu tenho tendência a engajar mais com aqueles stories. E aí eu não engajei com aqueles stories do seu anúncio. Aí ele vai tentar me aparecer ali na coluna da direita. Ele vai tentando te mostrar qual o melhor público e qual o melhor posicionamento. Então aí você tem aqui a otimização para veiculação. Então você vai otimizar esse anúncio, o seu foco é cadastros. Então a otimização tá para cadastros. O controle de custo, você tem a estratégia de lance, né? O Facebook, ele vai fazer o lance de acordo com os outros anunciantes e de acordo com a relevância do seu conteúdo, do seu criativo, né? A programação, você pode definir uma data de início e uma data de término. Pessoal, sempre que for fazer uma campanha para cadastros, sempre deixe mais de 15 dias, porque a plataforma ela demora para começar a entregar um pouco, uns 3 dias demora para começar a entregar esse conteúdo para o público que você segmentou, e dentro de 5 dias o anúncio ele fica em aprendizagem. Por quê? Mais ou menos, né? 5 dias fica em aprendizagem porque ele está entendendo qual é o público ideal dentro daquela segmentação para aquele anúncio. Então demora um pouquinho para a plataforma começar a entregar e começar a performar de maneira que você vai ter um bom resultado. Então deixe no mínimo 15 dias. Se você puder deixar com mais tempo, melhor, porque o seu, mais ou menos uns 30 dias, melhor, porque o seu custo por conversão, ele tende a diminuir, porque ele tem um espaço de tempo maior, se você deixar de forma vitalício, né, o orçamento vitalício e não por dia, porque ele tem todo aquele orçamento para entregar dentro de 30 dias. Então ele vai distribuindo dentro de 30 dias, sendo que você vai gastar menos, né, por cadastro, porque ele tem mais dias para entregar e para performar melhor. Então sempre tente deixar um prazo maior, exceto quando você tem uma campanha que é pontual. Aí não tem como, né? E você tem que trabalhar de maneira pontual. E aqui você tem os limites de gasto, você vai ser cobrado por impressão. O que é impressão? Quantas pessoas chegou na timeline de quantas pessoas aquela publicação. Então você vai ser cobrado a nível de impressão, mas a cada 1000 pessoas, tantas converteram, o meu custo por cadastro é tanta. Converteram, falo que chegou no objetivo, né? Que preencheu o cadastro. Aqui você vai passando, você vai para o criativo. O criativo, o que é? É a junção arte mais texto ou vídeo mais texto. O que você vai fazer? Muito importante, gente. O criativo é uma das coisas mais importantes. O que vai fazer com que a pessoa pare na sua timeline, pare no seu anúncio, o que vai fazer com que a pessoa interaja com aquilo, com que ela queira preencher um cadastro, qual seja o objetivo, né, que a pessoa queira fazer aquela determinada ação, aquele determinado objetivo. Então aqui você vai selecionar o carrossel, são várias imagens, você pode selecionar uma imagem ou um vídeo, aí você seleciona, né, aqui em cima a página, o Instagram. Você vai ter um texto principal, você vai ter um título embaixo, você vai ter uma descrição, você vai ter um link, se você quiser colocar um link, e uma chamada para ação, um call to action, que é cadastre-se, saiba mais, assistir. Como é um formulário, cadastre-se, né? Aqui, gente, como eu quero vender determinado produto para cadastro, então eu tenho que oferecer uma oferta. O que é? Eu quero que a pessoa participe de uma live? Eu quero que a pessoa falando mais a respeito de um produto? Ou eu quero que a pessoa queira uma cotação de um seguro viagem, por exemplo? Então eu posso usar seguro viagem e algum benefício, mas tipo parcelas a partir de tanto, 12 vezes de tanto, ou seguro viagem com benefício X e YZ. Então assim, traga esse benefício, traga a oferta. Neste momento, num anúncio para cadastro, é importante você trazer a oferta, você trazer o que o cliente especificamente vai encontrar preenchendo o formulário. Preencha o formulário e fale com um dos nossos consultores, preencha o formulário, receba uma cotação. Assim, é óbvio que a cotação não é uma coisa pronta, né? O consultor, ele precisa realmente entender o que o cliente quer. Mas você pode fazer um seguro ideal ali e colocar parcelas mínimas para a pessoa entender quanto ela pode pagar, quanto você consegue chegar, né?
E aqui você vai criar o formulário. Quais são as informações que você precisa desse cliente para entrar em contato com ele? Isso é muito importante, não é quais são as informações para você entregar uma cotação pronta. Não, a cotação pronta você vai entregar depois de você ligar para ele, depois de você entrar em contato pelo WhatsApp, depois de você receber as informações por e-mail. Por quê? Porque cada campo que você adiciona é um custo a mais que você tem com o lead. Por quê? Imagina só, você tá lá no seu momento de lazer e você tá rolando ali no seu Facebook e chega um determinado produto, um tênis. E aí vamos supor que o tênis ali, a loja de tênis não tem uma loja virtual para você comprar totalmente online, mas para você receber a informação de preço por WhatsApp, por e-mail, e tem um formulário. Esse formulário, se tiver um monte de perguntas, se tiver um formulário desse tamanho, você iria preencher? A pessoa perde o interesse na hora. Então, assim, peça para a pessoa ali, a princípio, as informações que você realmente precisa. Depois, você vai entrar em contato de outra maneira, por outro canal, para poder dar o atendimento, para poder trazer a pessoa para o seu estabelecimento. Mas nesse momento, você precisa de um volume maior, porque você já teve a segmentação, você já está alcançando a pessoa que você quer. Então, você precisa de um volume de lead para ter um custo menor, para poder ter uma taxa de conversão ali daqueles leads. Bacana. Então, traga as informações principais, nome, telefone e e-mail. E depois você vai aprimorando, você vai avançando com essa pessoa, né? Então, as informações principais. Dentro do formulário aqui do Facebook, você consegue criar inúmeras possibilidades. As perguntas, uma dica, pessoal, essas perguntas aqui são perguntas pré-prontas que o Facebook já te dá uma sugestão. Quando você clica nessa pergunta deles, e-mail, nome, isso eu ouvi da própria gerente do Facebook falando. Eles puxam, quando aparece aqui, ó, esse campo, eles puxam as informações do perfil da pessoa. Então, o que a pessoa preencheu no perfil dela de e-mail é o que a informação vai vir pré-preenchida. Quando ela clicar no botão para preencher o formulário, a informação já vai vir pré-preenchida, porque vai puxar as informações do Facebook dela e ela só vai dar avançar. Isso vai te trazer um custo por lead muito mais barato, só que isso não é bacana em termos de qualificação de lead, em termos de qualidade de lead. Por quê? Essas perguntas pré-prontas, quantas pessoas não atualizam o Facebook? Muitas, eu tenho certeza. Muito provavelmente você já deve estar indo lá até para ver se as suas informações estão atualizadas. Então a pessoa tende a avançar sem ver se é o e-mail que ela ainda utiliza, se o telefone está correto. Às vezes ela até quer receber informações sobre aquele produto ou aquele serviço, só que as informações dela estão desatualizadas. Então, crie uma pergunta aqui dentro, adicionar uma nova pergunta personalizada. Você vai pedir e-mail, mas você vai criar aquele campo e-mail. Você vai fazer com que a pessoa preencha o e-mail dela. Se você utilizar o que eles já sugerem, já vai aparecer de maneira automática no Facebook dela. Então, crie esse campo, crie o campo que você quer. E-mail, telefone, ela vai ter que preencher. O seu custo por lead dessa maneira, ele tende a dar uma aumentada. Só que ele te traz um retorno melhor para você não ficar perdendo tempo com pessoas que não vão te trazer um bom retorno, uma taxa de fechamento alta. Então, assim, trabalhe dessa maneira com um formulário que você vai colher frutos melhores, pode ter certeza. E aí você tem aqui várias outras coisas, o tipo de formulário, as configurações, isso tudo, pessoal, eu não vou entrar em detalhe. Você pode ir mexendo na ferramenta para entender e tudo mais. Eu só tô dando um guia, um passo a passo de como ser feito. Melhor coisa, tá com alguma dúvida? Abre a central de ajuda do Facebook. Eu tenho certeza que vai surgir inúmeras dúvidas quando você for criar esse anúncio. Mas assim, abre a central de ajuda do Facebook, que é um guia, tem tudo lá, tudo. Qualquer coisa que você quiser saber, tem lá. E se não tiver lá, eles têm canais de comunicação para poder te atender, né? E assim, você tem que ter um gerenciador de anúncios, né? Primeira coisa, gerenciador de anúncios para poder patrocinar as suas publicações. Aqui você vai conseguir ver quantos cadastros foram gerados através
daquela publicação, então, daquele anúncio. Aqui você vai conseguir baixar os cadastros. Clicando aqui vai aparecer para você baixar em Excel. Você consegue ver o dia que você quer e você consegue baixar em Excel, vai aparecer as informações que a pessoa precisava preencher. Você pode também integrar esses cadastros com um CRM. Se você tem alguém de TI, alguém que saiba um pouco de programação ou até mesmo de marketing, você consegue integrar com um CRM para o lead entrar na hora dentro do CRM. Então aí você não precisa nem baixar a planilha. Então depende muito do que você tem de equipe, né? Aqui a gente já trabalha com os leads entrando de maneira automática no CRM para já dar a tratativa, né? E aí você tem esse lead, então entre em contato o quanto antes. 5 minutos é o máximo, assim, porque cada vez que a pessoa, que você demora para entrar em contato, às vezes ela já perdeu o interesse naquilo. Hoje, imagina só, o Facebook e o Instagram tem inúmeras ofertas. Então a pessoa às vezes está preenchendo vários cadastros até de outras marcas, né? Fica na cara dela o tempo inteiro os anúncios. Então a empresa que sai na frente é a empresa que entra em contato mais rápido, que presta um atendimento de qualidade, que faz esses anúncios de forma efetiva, de maneira certa, né? De maneira correta, que não seja intrusa, né? Que não seja de uma forma ruim, né?